Continuando a nossa leitura das atualizações legislativas do texto constitucional de 2019 até 2022, até a emenda 125 de 2022. Agora, título 4, Organização dos Poderes. E aí, só em 2020 aí a gente não teve alteração aqui no título 4. Os demais a gente teve alterações. Então, primeiro, vamos lá. Artigo 49, a competência exclusiva do Congresso Nacional decretar o estado de calamidade de âmbito nacional previsto no 167b, C, D, E, F e G dessa Constituição. Depois o 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo o que couber as atribuições previstas no artigo 96. Parágrafo 1º. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre os brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. E aí a gente tem a emenda 122 de 2022 que alterou o inciso 1. Mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade. Então, o ministro do Tribunal de Contas tem que ter no mínimo 35 e no máximo 70. Antes era 65 anos. E aí depois temos os incisos que não foram alterados. Agora nós temos no Poder Executivo, o artigo 82, o mandato do Presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro. No ano seguinte de sua eleição. Artigo 84, compete privativamente ao Presidente da República propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade de âmbito nacional previsto no artigo. Compete privativamente ao Presidente da República propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional, previsto no 167b, C, D, E, F e G desta Constituição. Então, propor ao Congresso a decretação de calamidade pública. Competência privativa. É competência exclusiva do Congresso Nacional decretar. Quem decreta é o Congresso Nacional e quem pode propor é o presidente. Compete privativamente. Artigo 91. Agora do Poder Judiciário. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, que é o inciso 8º, foi alterado pela emenda 103 de 2019. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Agora o artigo 100 trata dos precatórios. Aí nós temos o parágrafo 5º que foi alterado pela emenda 114 de 2021. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentença transitadas em julgado, constantes precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. O que alterou e antes era até 1º de julho, agora é até 2 de abril. Agora o parágrafo 9º também houve alteração. Se eu não me engano, esse parágrafo eram uns parágrafos que eram inconstitucionais. Parágrafo 9º. Sem que haja interrupção no pagamento do precatório ou mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. Pois nós temos o parágrafo 11. É facultado ao credor, conforme estabelecidos
em lei do ente federativo devedor com autoaplicabilidade para a União, oferta de crédito líquidos e certos, que originalmente lhes são próprios ou adquiridos de terceiros, reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado, para quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e subsidiariamente débitos com administração autárquica e fundacional do mesmo ente. Compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizado para a venda, pagamento de outorga de delegação de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovida pelo mesmo ente. Aquisição, inclusive minoritária, de participação societária disponibilizada para a venda do respectivo ente federativo, ou compra de direitos disponibilizados para a cessão do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. Nossa. Depois a gente tem a redação do 14, né, 103 de 2021. A cessão de precatórios, observado o disposto no parágrafo 9º deste artigo, somente produzirá efeitos após a comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. E depois a gente tem o parágrafo 21. Ficam... Ixi, a câmera está aqui. Ficam a União e os demais entes federativos nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizadas a utilizar valores objeto de sentença transitada em julgados devidos a pessoas de direito público, para amortizar dívidas vencidas ou vincendas. Nos contratos de refinanciamento cujo crédito sejam detidos pelo ente federativo, que figure como devedor na sentença de que trata o cabo deste artigo, nos contratos em que houver prestação de garantia a outro ente federativo, nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais, nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou de desvio de recursos. A amortização do parágrafo 21 nas obrigações vencidas será imputada primeiramente às parcelas mais antigas. Nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento. O STF, aí depois nós vamos para o artigo 101. Compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre os cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A emenda 122 de 2022 alterou a idade também do STF. O CNJ compor-se-á por 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Compete ao CNJ controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. E aí o inciso 3º, alteração. Receber e reconhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. Artigo 104. O STJ compõe-se de no mínimo 33 ministros. Aí o parágrafo único alterou, né? Os ministros da STJ serão nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal. E nós temos agora a emenda 125, a última emenda que alterou o artigo 105 na Constituição, compete ao STJ, tem um rol de competência, e o parágrafo segundo que foi incluso, né? Não existia. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutida no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesses motivos, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Demonstrar a relevância das questões de direito federal. Haverá relevância de que trata este artigo nos seguintes casos: as ações penais, as ações de improbidade administrativa, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, as ações que possam gerar inelegibilidade, hipótese em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante, o STJ. Outras hipóteses previstas em lei, ou exemplificativo aqui então. O TRF compõe-se de no mínimo 7 juízos, recrutados quando possível na respectiva região e nomeados pelo presidente da República dentre os brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Antes era 65 anos, agora é 70 anos de idade, do TRF. Os juízes federais compete processar e julgar, artigo 109, parágrafo 3º alterado pela emenda 103 de 2019. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição da Previdência Social e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede da Vara Federal. Agora o artigo 111-A, também alterado pela emenda 122. O TST compõe-se de 27 ministros, escolhidos dentre os brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Antes era 65. De notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeado pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Depois a gente tem o artigo 115, que também alterou. O TRT compõe-se de no mínimo 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região e nomeados pelo presidente da República, dentre os brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. TRT. O STM, Superior Tribunal Militar, compõe-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre os oficiais gerais da Marinha, 4 dentre os oficiais generais do Exército, 3 dentre os oficiais gerais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre os civis. E aí nós temos a alteração no parágrafo único. O ministro civil será escolhido pelo presidente da República dentre os brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Antes não tinha a fixação da idade máxima, né? Maiores de 35 anos somente. Então os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República. Não pode mais de 70 anos. Agora, a partir da emenda 122 de 2022. O artigo 130-A, parágrafo 2º, compete ao CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, aí o inciso 3, alteração da emenda 103 de 2019, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar os processos disciplinares em curso, determinar a remoção
ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas assegurada pela defesa. Aqui foi suprimida aí a competência de aposentadoria com subsídios. Portanto, a organização dos poderes, as alterações são todas essas